Final de ano se aproximando, férias chegando e o comércio, consequentemente, com um aumento brusco na sua movimentação. Bom, esse é o tema do nosso Polícia em Ação de hoje. Queria primeiramente agradecer mais uma vez a presença do capitão Maximiliano aqui com a gente. Obrigado, capitão, pela sua presença. E hoje nós trataremos aqui, então, de algumas dicas da Polícia Militar para os cidadãos pouso-alegrenses e, em geral, de formas de evitar, então, delitos que ocorrem nesse âmbito comercial movimentado de final de ano. Capitão, o que você tem para falar para a gente, então, a nível de prevenção da população com relação aos delitos que ocorrem nesse meio? Oi, Gustavo. Obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui presente e de falar com a população. Como você disse, nós temos em alguns momentos um aumento considerável, né, do fluxo de numerários aí, de dinheiro, especialmente nas atividades comerciais. No final do ano isso acontece, em datas comemorativas também ao longo do ano, né? Então é sempre importante lembrar algumas orientações, algumas dicas que não servem apenas para esses momentos, mas para toda a atividade comercial de modo geral, né? Então, nesses momentos de grande volume, como nós começamos a dizer, é importante lembrar que manter numerários em caixa em valor elevado é sempre um risco, né? É importante que o comerciante tenha em mente ou tenha um plano, uma programação de como fazer o que a gente chama de sangria do caixa, né? Retirar esses valores maiores e encaminhar isso para depósito, para as instituições bancárias sempre que possível. Em alguns momentos, talvez isso não seja possível em razão do não funcionamento dessas instituições. Então é importante ter em mente que vai ser necessário realocar esses valores em ambientes mais seguros, mais adequados, né? Às vezes na área comercial nem sempre isso é possível. Tem algumas orientações de segurança que são recorrentes, né? Que são muito relevantes para que a atividade comercial se desenvolva de forma segura. Primeiro que os acessos, né? As trancas, as chaves, as portas, elas devem ser de boa qualidade e devem passar por inspeções frequentes, periódicas, né? Não é muito incomum que a gente identifique em áreas comerciais, eventualmente uma loja que está com a porta entreaberta ou que tem um acesso ali facilitado por conta de desgaste natural das barreiras de proteção que são colocadas pelos comerciantes, né? A porta que às vezes quebra, que empena, amassa, a maçaneta que não está funcionando direito, e aí às vezes um servidor, um funcionário, na hora de ir embora não consegue conferir todo esse material, todos esses itens, né? E a gente acaba constatando aí na madrugada, durante a noite, isso acontecendo, e aí é preciso acionar o proprietário, o responsável, para poder sanar essas situações. Isso acontece com alguma frequência. Então é muito importante que as pessoas revisem isso frequentemente, confiram essas questões, né? Outra informação relevante é que os depósitos de mercadorias devem estar em um local de acesso controlado, né? E com monitoramento, com observação constante. Também não é incomum que a gente constate ou que a gente acabe registrando ocorrências em que, durante o atendimento de um determinado cliente, um outro que se passava por cliente naquele momento, acaba acessando locais de depósito de materiais, principalmente em lojas de imóveis e outros materiais um pouco mais caros, né? É muito comum que as pessoas, às vezes, passem por situações como essa, infelizmente, né? Alguém distrai o servidor, o funcionário, enquanto o outro acessa esses locais para poder subtrair produtos, que muitas vezes são de valor elevado, né? Então é importante ter controle de acesso e monitoramento constante desses locais, né? Outra informação relevante, outra ação de segurança que é muito importante para os comerciantes, né? E a gente sempre estimula, a Polícia Militar sempre busca providenciar ou fomentar a criação, são as redes de comerciantes protegidos, né? A gente já faz isso com os moradores nas suas residências e faz também nas áreas comerciais onde há grande concentração de lojas, de pequenos comércios ou até de comércios maiores. É importante que as pessoas se conheçam, né? Tenham relacionamentos ou redes de relacionamento por aplicativo de mensagem ou pessoalmente, onde elas possam discutir ações conjuntas de segurança e também contribuir umas com as outras com a identificação, monitoramento de situações que são muitas vezes chamam a atenção, né? Muitas vezes saem da rotina. Então, às vezes eu estou lá na minha loja ainda funcionando, outros comércios fechados, e eu percebo a presença de pessoas em atitude suspeita, situações que não são rotineiras acontecendo, barulhos estranhos, alguma coisa que foge à rotina daquela localidade. Se eu tenho essa preocupação, né, de cuidar do entorno, de contribuir para que a segurança de todos seja potencializada, eu vou acionar o órgão de segurança, vou ligar para a Polícia Militar através do telefone de emergência, o 190, né? Para garantir que haja um atendimento imediato dessa situação emergencial e que a gente possa evitar que aconteça algum furto ou alguma subtração de material ali relevante, né? Então, a formação de redes e o relacionamento entre comerciantes, entre pessoas nesse ambiente é muito, muito importante, muito relevante. Eu acho fundamental relevante. também esse contato em rede, como o senhor disse,
Porque, assim, é fundamental a gente poder contar, pelo menos, com a ajuda de quem está ali do nosso lado, porque eu acho que isso, querendo ou não, vai oferecer uma segurança maior para justamente esse pessoal todo integrante dessa rede. Então, se eu sei que eu posso contar com o meu parceiro de loja, que está aqui do lado, caso aconteça algum assalto, alguma movimentação suspeita na minha loja, eu acho que isso já garante uma segurança muito maior para o ambiente, sem contar o fato de poderem acionar, então, a Polícia Militar para poder estar atendendo a ocorrência ali de imediato. Exatamente. Isso faz muita diferença, né? A gente iniciou esse projeto, iniciou essa sistemática com as redes de vizinhos protegidos, trabalhando, estimulando que isso fosse feito nas áreas residenciais. Mas isso deu tão certo, a gente viu que funcionava tão bem, que nós estendemos isso para outros segmentos, né? Primeiro para os comércios, depois para a rede de indústrias, para a rede de fazendas e propriedades rurais protegidas. Então, especificamente para o comerciante, isso é muito importante. A gente às vezes acha que não, mas a vida nas cidades modernas, no nosso ambiente atual, ela nem sempre permite ou nos dá tempo de conhecer as pessoas que estão no entorno, de conviver com elas. E isso é essencial para que a gente consiga construir segurança em conjunto com qualidade, né? A Polícia Militar estimula isso, está à disposição em todas as localidades, né? Para orientar, para fomentar, para mostrar como é que é o caminho para se construir esses projetos. Aqui em Pouso Alegre especificamente, né? O comerciante que tiver interesse, que quiser ingressar nessas redes, ele pode fazer contato com a associação comercial e com a Polícia Militar para poder trabalhar esses projetos, né? Com o policial militar que está trabalhando ali na rua no dia a dia, ele tem condições de orientar. O servidor que está no telefone 190 também tem. E, eventualmente, com o comando da instituição, né? Com os coordenadores aí de policiamento, é sempre possível solicitar que isso aconteça e que a gente fomente a criação dessas redes de proteção. Reúnam-se, né, em alguns grupos e procurem a Polícia Militar, que isso vai ser viabilizado, vai ser possibilitado ali por ela. Mas eu volto a dizer, então, sobre alguns aspectos de segurança do estabelecimento comercial, da loja, né? A gente, de vez em quando, passa nesses locais, nos comércios, prestando alguma consultoria, dando algumas orientações. Uma situação que a gente sempre busca trazer é sobre a configuração do estabelecimento comercial, o seu espaço interno, né? E a importância de se colocar o caixa e os locais onde o numerário fica guardado em ambientes mais afastados da entrada, né? Na medida do possível, quando isso pode ser colocado no fundo da loja, é sempre relevante que se faça assim. É evidente que determinados locais, determinados espaços não permitem esse ajuste, mas quando for possível, né? Ou para aqueles comerciantes que estão instalando novas unidades ou que estão colocando sua loja para funcionar de início, é sempre importante levar isso em consideração. Se o acesso ao caixa está facilitado próximo do acesso de entrada, próximo da entrada do estabelecimento, eu tenho um potencial maior de ser vítima ali de um furto ou até de um roubo em determinadas situações, porque a fuga e a possibilidade de identificação, elas são... Muito mais facilitadas. A fuga facilitada e a identificação dificultada, né, pela rapidez da ação. Então, isso é muito relevante. E cabendo sempre ressaltar que todas essas dicas são dicas visando, então, a integridade e a proteção da própria população, que essa é a função primordial, acho, da Polícia Militar. Então, assim, não é nada sem nexo ou nada dito, assim, de forma sem ser pensado anteriormente. Tem todo um estudo, alguém em algum momento parou para pensar, ó, se a gente deslocar o caixa lá para trás, isso vai fazer mais sentido, a gente vai conseguir evitar atitudes delituosas nesse âmbito aqui, porque vai dificultar o acesso da pessoa e ela vai ficar com uma dificuldade de sair da loja do que se ele estivesse ali na porta. Então, a população deve dar atenção para essas dicas, para a própria proteção individual e coletiva, isso? Exatamente. E a gente, muito mais do que a preocupação com o patrimônio, esse realmente é uma preocupação nesse momento, nós estamos dizendo, mas além do patrimônio, nós estamos preocupados, né, de forma geral, com a vida das pessoas, né? Integridade física. Exatamente. E aí, quando eu falo sobre o desestímulo e sobre ações que podem evitar que aconteça o roubo, por exemplo, né, o chamado assalto, é porque muitas vezes a gente se vê em situações em que a tensão sobe, o estresse, né, vai a limites, a níveis aí muito altos, causados por situações como essa, de cometimento de crime, e que a gente não sabe quais vão ser os resultados, né? Então, além de pensar no patrimônio que nós estamos tentando proteger aqui, é importante também pensar na vida das pessoas, dos funcionários, dos clientes, né? De todos que estão ali convivendo naquele ambiente. Então, se eu desestimulo a prática criminosa, se eu busco situações ou soluções para evitar que aconteça essa possibilidade do assalto, do roubo, eu reduzo também muito o risco de eventual lesão ou até de uma situação mais grave, infelizmente, envolvendo as pessoas que frequentam aquele estabelecimento. Então, nós falamos aqui, né, sobre essas medidas para proteção e segurança do patrimônio. Isso é relevante, extremamente importante para o comerciante, aquela pessoa que está mantendo sua família, né, com esse recurso, com essa fonte de financiamento, de custeio.
Mas muito mais do que isso, nós estamos aqui falando sobre proteção da vida e sobre garantia da incolumidade das pessoas. Então é muito importante levar em consideração essas observações, essas orientações que nós estamos tratando, para garantir que todos convivam de maneira mais segura, né? Um potencial de segurança maior. E até para garantir uma própria segurança no seu ambiente comercial. Eu creio que cada comerciante, em especial, assim, individualmente, tenha como objetivo fornecer um ambiente agradável para os seus clientes. E isso, querendo ou não, é inevitável. Se você desloca o caixa, por exemplo, uma atitude delituosa, do nada, simplesmente pode vir aí o assaltante sem querer, como o senhor disse, na hora ali do desespero, sobe o nível de adrenalina, a pessoa não vai pensar muito para agir, efetua um disparo sem querer, sem ele próprio mesmo querer, sem a intenção, tira a vida de alguém e pronto. Aí já é uma situação irreversível que podia muito bem ter sido evitada seguindo essas dicas, que são coisas básicas, nada de muito difícil de fazer assim, para evitar uma situação que pode ser muitas vezes irreversível lá na frente. A gente sabe que acontece às vezes, né, Gustavo? Eu sempre digo aqui com vocês que nem tudo é evitável, nem tudo é possível de não acontecer. Mas tudo que a gente pode fazer para evitar, né, tudo que a gente pode fazer para contribuir na prevenção é extremamente importante que a gente faça. E eu deixo aqui como uma outra informação, né, assim, caminhando para a finalização, se eventualmente acontecer um assalto, se acontecer uma ação como essa, a orientação da Polícia Militar e o procedimento mais adequado a se tomar é não reagir, né, nessas situações. Não reaja ao assalto, não tente evitar que ele aconteça nesse momento em que já está em andamento. Tente manter a calma, observe aquilo que pode ser feito para poder garantir a sua segurança dos demais e assim que a situação for favorável, acione a Polícia Militar, os órgãos de segurança, né, do Estado, para que a gente possa tentar localizar essas pessoas, recuperar os valores, né? Porque, como eu disse no começo, valor nenhum vai pagar uma vida, vai substituir aí uma perda que a gente tem nesse sentido, né? Então, mantenha a calma, tente garantir ali a segurança de todos até que seja possível acionar a Polícia Militar. E aí, para nos ajudar, para nos auxiliar, num momento como esse, tentar manter a calma e identificar a característica dos suspeitos, né? O modo como estão vestidos, a sua complexão física, alguma informação que possa nos ajudar na identificação das pessoas ou no rastreamento e localização delas é muito importante, né? Se eu vejo que tem um veículo apoiando nessa ação, se é uma motocicleta, se é um carro maior, uma eventual outro veículo sendo utilizado, se eu puder identificar isso, é essencial, é extremamente importante para nós, para as ações posteriores, né? Decorrentes. Depois que acontece um fato como esse. Bom, perfeito. Essas foram então as dicas do capitão Maximiliano para as festas e para a movimentação do comércio em geral nesse fim de ano. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença, capitão. Muito obrigado. Gustavo, a gente agradece também, como sempre, né? E estamos sempre à disposição da população para aquilo que for necessário, né? Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Essa é a Câmara Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, visando então a proteção e dicas essenciais ao bom funcionamento da nossa população. Muito obrigado a quem nos acompanhou até agora e até o próximo Polícia em Ação.